O vídeo de hoje aborda a quarta rodada de temas para a redação. O primeiro tema é patriotismo e nacionalismo. Embora esses dois termos sejam diferentes, eles podem estar relacionados. O patriotismo, além do orgulho de se sentir parte de uma comunidade nacional, seria caracterizado pelo sentimento de lealdade ligado à nação, o amor à nação e pelos símbolos que a representam. O nacionalismo é mais ligado à política. É caracterizado por ser uma ideologia sobre a qual se sustenta a construção cultural da nação. Essa crença vincula-se à ideia de superioridade de uma nação sobre as outras e à exaltação dos valores e tradições do país. O nacionalismo defende uma única nação, bem como seu território e suas fronteiras. O nacionalismo conhece a sua forma mais violenta e excludente no regime nazista de Hitler, em que o povo alemão só se efetiva a partir da exclusão do outro, se opondo aos estrangeiros e judeus, buscando fortalecer a pátria e ter uma unidade nacional com o extermínio físico e simbólico das diferenças. No século XVIII, os pensadores iluministas pensavam o patriotismo como um sentimento de amor à própria terra, homens livres e com a participação direta em um governo, e não estava associado à ideia de soberania da nação ou de submissão ao Estado, governo ou rei. No Brasil, o nacionalismo ganhou destaque com Getúlio Vargas e foi utilizado como slogan de campanhas, como uma grande valorização do território brasileiro. Durante seu governo, houve a criação de empresas estatais e a criação de taxas distintas, fazendo encarecer as importações e favorecer as exportações, buscando assim o desenvolvimento nacional. Hoje, com a comunicação em massa entre os indivíduos e com fronteiras geográficas delimitadas, o nacionalismo atua de maneira diferente. Alguns exemplos de hoje são as crises de refugiados, pessoas que buscam abrigo em outros países, conflitos étnicos, com motivações políticas, territoriais e religiosas, sendo hoje a evidência mais forte do nacionalismo. O patriotismo acontece quando se expressa a beleza do país em que se vive através da música, da poesia, da literatura, do esporte, entre outros, além de defender o bem-estar de seu povo. Portanto, o nacionalismo não se confunde com o patriotismo, embora o nacionalismo possa compor e se utilizar de alguns aspectos do patriotismo. O tema de número 2 é o terrorismo. O termo terrorismo deriva de terror, que por sua vez deriva do verbo em latim terrere, cujo significado é fazer alguém tremer por meio de grande medo. Apesar das várias tentativas e por causa da heterogeneidade dos países, ainda não houve uma definição de terrorismo aprovada pela comunidade internacional. A palavra começou a ser empregada na Revolução Francesa, onde milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. O período passou então a ser conhecido como o Reino do Terror. Mais tarde se diversificaram as formas de espalhar o medo e o terror, originando diversos grupos terroristas. Atualmente há vários tipos de terrorismo. Os mais comuns são terrorismo de Estado, que consiste na violência sistemática por parte do governo contra a sua própria população e tem o intuito de quebrar possíveis resistências à sua autoridade. Nesse grupo aparecem as ditaduras militares, o stalinismo e o terrorismo na Alemanha nazista. O terrorismo comunal. Esse tipo de terror é caracterizado pela ação coletiva. A população civil acaba por intervir contra as outras sem que haja interferência do Estado ou de autoridades.
O terrorismo seletivo. Nesse tipo de terrorismo existe um alvo específico e conhecido, e suas ações são, na maioria das vezes, pautadas na chantagem, tortura, terror psicológico, entre outros. Nesse grupo aparecem as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, entre outros. O terrorismo virtual se utiliza do espaço cibernético para difundir o medo e o pavor, causar instabilidade global, recrutar apoiadores ou fazer propaganda para algum grupo terrorista. O terrorismo internacional incide em atos violentos ou atentados contra alvos fora das fronteiras nacionais. Essas ações têm objetivos políticos, visando uma atenção da opinião pública para certos conflitos, como foi no ataque às Torres Gêmeas causados pelos muçulmanos fundamentalistas, e teve como objetivo acabar com a interferência ocidental sobre o mundo árabe. O terrorismo nacionalista, nesse consiste em atos violentos por grupos separatistas ou por povos que requerem seus territórios para formar seus próprios países. Aqui aparecem os grupos como o ETA, movimento de guerrilha que buscava fazer da região basca um estado independente, e as Brigadas Vermelhas na Itália. Dependendo da área de atuação, o terrorismo pode ser interpretado de várias maneiras. No Brasil, a Lei Antiterrorismo define no seu segundo artigo o que vem a ser o terrorismo. Dessa forma, o terrorismo constitui uma atividade que põe em risco os direitos civis e o exercício dos direitos humanos, reconhecidos pela sociedade internacional.